Vocês acreditam que o resumo, ele é para todo mundo? Ele realmente causa um resultado? Ele ajuda na memorização? Fazer resumos. E aí eu não sei, vocês vão me falar. O resumo, ele é pelo conteúdo, por capítulo, por dia? Como é que vocês ligam a questão do resumo? Eu acho que o resumo pode ser muito útil quando a gente está falando de carreiras mais difíceis, né, de passar. Eu acho que o resumo pode ser útil, no meu caso, por exemplo, para fixar a matéria. Mas não adianta você achar que você vai passar só com resumo, só estudando pelo resumo. Você pode até ir muito bem na primeira fase, mas na segunda e na terceira fase, não é o resumo que vai te salvar. Então, depende da sua motivação para fazer o resumo. O que vai salvar? É compreender muito bem a matéria, saber as questões atuais. É realmente compreender, é realmente entender o que está sendo falado ali. E você, Lu? O resumo pode ser útil como uma forma de aprendizado e não com uma finalidade única. Eu só vou estudar por resumos. Essa não é uma forma adequada para estudar para um concurso de um nível mais alto. Então, assim, o resumo serve se a sua forma de aprendizagem for, por exemplo, escrevendo. Se você tem essa necessidade, então você pode assistir uma aula, eu gostava de fazer assim, e eu gostava de escrever. E depois ainda transformava aquilo em alguns esquemas, alguns mapas mentais, como uma forma de aprendizagem. Mas não como a minha finalidade única, não era só ler o resumo. Tá? Também, considerando que o conteúdo é muito extenso, não dá para resumir tudo. Então, algumas coisas não convém você resumir. Ou matérias que geralmente não são cobradas, ou que são cobradas ali só a literalidade da lei. Não compensa você fazer um resumo. Então, você precisa ser estratégico para saber em que pontos eu preciso fazer um resumo. O quanto isso realmente é eficiente para o meu estudo. Isso também precisa ser questionado. Entendi. E com relação a você identificar um cronograma ideal para você. Um cronograma é semanal, é mensal? Como que você identifica assim, o que é mais interessante você seguir? Já tem uma fórmula pronta para isso? Ou cada um tem que ver... Porque, por exemplo, você tem, sei lá, falta 6 meses para a prova, digamos assim. Uhum. Você tem que montar um cronograma que você faça 3 meses um determinado estudo e depois revise por mais 3 meses. Ou a ideia é você fazer uma semana cada matéria, cada disciplina. Como é que vocês acham que um cronograma pode ser bem encaixado para o estudo esse específico do Banco Central? Olha, é importante você começar por aquilo que é mais importante para o cargo, tá? Então, você pode iniciar esse cronograma, né, que é inclusive a nossa ideia, por aquilo que é mais relevante e que também você ainda não tem uma familiaridade com aquela matéria. Desculpa, relevante no sentido de ter um concursos peso de maior. Procuradoria. Ah, tá. Relevante no sentido... O que é relevante para esse concurso de procurador do Banco Central? Então, você precisa começar... São 2 aspectos. Aquilo que é relevante para o cargo e aquilo que você não tem familiaridade. Tá? Porque pode ser relevante, mas você já tem um conhecimento, você já estudou, já é uma matéria mais comum para quem está molhado, né? no caminho de procuradoria. Então, você precisa começar enfrentando aquilo que você não tem familiaridade, que são justamente essas matérias específicas do cargo de procurador do Banco Central. Entender a regulação, aquilo que o Banco Central trabalha, né? Aquilo que o Banco Central... os pontos em que a Procuradoria atua. Então, começar justamente enfrentando aquilo que você não tem tanto conhecimento, tanta familiaridade. E você, Diana? Eu acredito que seja mais proveitoso você estudar uma matéria por vez. Por quê? Você tem um fio condutor dentro das matérias. E aqui eu estou falando de um estudo que não é só decoreba. Claro, se fosse só decoreba, talvez não fosse esse o melhor caminho.
Mas um estudo que não é só decoreba, que você precisa realmente entender, há um fio condutor dentro do direito econômico, há um fio condutor dentro de processo civil. Fio condutor, você diz, existe uma lógica, um meio, início, meio, fim? Exato. Não necessariamente início, meio, fim, mas os temas estão conectados. Eles têm... Um pré-requisito. Eles têm premissas iguais ou parecidas, princípios. Então, para você formar uma compreensão maior na sua cabeça, eu acho interessante estudar uma matéria por vez, com algumas exceções, tá? Você pode ter temas específicos de uma matéria que se conectam tanto com um tema de uma outra matéria que faz mais sentido você estudar elas juntas. Mas, de modo geral, eu acho mais interessante você estudar uma matéria inteira por vez. Mas... E aí começa, estuda, faz exercício e um simulado? Ou como é que é isso? Pois é. Mas nas questões, é interessante que você vá acumulando tudo que você já estudou. Porque na prova, ela não vai vir um capítulo de direito empresarial, um capítulo de direito econômico. Semana que vem você faz a outra. Exatamente. Tem dessa. Você tem que aprender a lidar com as matérias ali meio misturadas na prova. Então, para a questão, é importante, e o simulado também, é importante você ir fazendo de tudo que você já estudou.